Ei, seja muito bem-vindo para o Setup Podcast, uma proposta nova de informação para o setor moveleiro. Estou muito feliz de começar esse projeto novo com meu amigo Dave e de propor uma nova forma de colocar a informação ao nível que ela merece. Aquela que é organizada, que conduz ao conhecimento. Eu quero, nesse primeiro momento, no piloto, ler aqui um dado do anuário da Abimóvel, ok? Eu vou ler, porque eu acho interessante. Bem, temos no Brasil 19.400 empresas fabricantes de móveis, gerando cerca de 269 mil postos de trabalho. Esses postos de trabalho, diretos e indiretos, dão para a nação um retorno de 830 milhões de dólares, com investimentos de 1,2 bilhões. São 403 milhões de peças produzidas. Isso é muito grande. E eu acredito que chegou o momento de se ter um novo canal de informação e comunicação para esse setor, que quer se apresentar à nação como um setor de desenvolvimento da nação. Então, para isso, a gente começa o setup com dois convidados especiais. Esse primeiro tema, que eu chamo de piloto especial, são 3 mosqueteiros, do qual um não pôde vir, mas eu estou com 2 mosqueteiros, chamados 3 Mosqueteiros da Paraíba. O tema de hoje, gente, é os desafios no associativismo do setor moveleiro. Eu não coloquei do associativismo, mas no associativismo do setor moveleiro. Tá certo? Bem, aqui no Setup Podcast, os dados são organizados, viram a informação que leva para o conhecimento. Eu, como estudante da ciência da informação, é a ótica que nós vamos trabalhar todo esse projeto, tenho uma preferência de citação sobre o que é informação. Eu pego a citação de Belkin, de Robertson, que diz o seguinte: a informação é tudo aquilo que é capaz de alterar uma estrutura. E vamos tentar propor isso. A informação alterar a estrutura daqueles que vão nos acompanhar. Agradecendo, lógico, aos nossos apoiadores, certo, Davi? Aos membros pioneiros, membros parceiros que estão conosco, que possibilitaram esse projeto, tá certo? Mas vamos conversar, vai ser uma conversa tranquila. Vamos lá? Os 3 Mosqueteiros da Paraíba. Olha, boa noite, antes de apresentar você, eu quero ler, tá? Um livro, Alexandre Dumas, Os 3 Mosqueteiros, Les Trois Mousquetaires, página 69. Aqui é um livro da editora Pé da Letra. Olha só, cara, coisa interessante. Diz assim: estenda a mão e jure, gritaram Atos e Aramis. Vencido pelo exemplo e queixando-se em voz baixa, Portos estendeu a mão e os 4 amigos repetiram a fórmula ditada por D'Artagnan: um por todos e todos por um. Gente, primeiramente, muito obrigado, Adeilton e João Paulo, 2 mosqueteiros. Atos não pôde vir, tá preso. Não, brincadeira, não é preso. É que no filme ele tá preso lá, enquanto Aramis e Atos, né, e Portos estão tentando. Ele não pôde vir e vamos fazer uma série com ele depois. Eu denominei esse nome, Os 3 Mosqueteiros, já faz muito tempo. E eu, com a decisão minha, coloquei o seu nome, Adeilton, de Portos, e de meu amigo João Paulo, de Aramis. Eu vou explicar por quê. Porque esses 3 mosqueteiros da obra de Alexandre Dumas, eles são experts, eles são amigos, e eles popularizaram, dentro de um romance, algo que é repetido. Um por todos e todos por um. E vocês fizeram isso num determinado momento de vossas empresas. Então, eu quero, nesse primeiro momento, que a Adeilton se apresente, que é o Portos,
e nos fale, né, aqui, quem é, o que você faz, qual é a sua empresa, um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, terem uma noção de quem é o entrevistado, um dos entrevistados de hoje, Adeilton. Tá, boa noite, oi Jama, oi João Paulo, prazer enorme estar com vocês, uma honra sentar à mesa com vocês, duas pessoas com quem eu tenho a honra de dizer que tenho amizade há muitos anos. João praticamente um irmão que a vida me deu, é uma grande honra dividir essa mesa com todos vocês. Bom, eu sou um marceneiro, filho de marceneiro, né? Irmão de um marceneiro, amigo de outro marceneiro. Essa é a nossa vida, né? E Jamaci tem essa jornada conosco aí, paralela, né? Sempre atuando no setor moveleiro há muitos anos, uma amizade também. E eu fico muito feliz em participar desse teu projeto, sobretudo na primeira edição, de poder trazer aqui a minha contribuição. O nosso início é bem semelhante, é uma pena que o Silvino não possa estar presente, porque tem uma história inspiradora, como modéstia à parte temos nós também aqui presentes. Uma história de luta, uma história de trabalho muito dura, e que a vida nos levou cada um para o seu caminho, mas nos ajudando mutuamente o tempo inteiro, atuando no mesmo mercado como concorrente, mas vendo muito mais pontos de colaboração do que de competição. Isso a gente vai tratar muito no dia de hoje. E hoje, falando do meu negócio especificamente, a gente trata de um grupo empresarial, porque de fato nós temos uma holding de participações chamada Grupo Oficina, que é detentora das demais empresas, que é composta por Oficina Móveis Planejados, que é a marca premium do grupo. Nós temos a Santo Fábrica de Móveis, que é a indústria que abastece essa e outras lojas. E a VivaMóveis.com, que é a nossa marca de expansão, uma marca mais inovadora e disruptiva. Então, basicamente, essa é a composição da nossa empresa. Quando criamos o grupo, chamamos de Oficina, por ser a marca mais reconhecida no mercado. Temos atuação regional em 7 estados da região Nordeste. Pretendemos, em breve, ocupar os 9 estados. Uma jornada de muita luta, de 26 anos de batalha, e que ao longo da noite aqui a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre isso. Ok. Aramis, João Paulo, e qual é a tua empresa? Pode dizer pra gente. Então, boa noite Jama, boa noite Bambam. Eu não me acostumo em chamá-lo de Adeilton, eu prefiro assim. Um apelido verdade, carinhoso e que me remete também bastante intimidade. A recíproca também é bastante verdadeira, você sabe disso. O quanto a gente admira muito a sua jornada, né? Tudo que você tem construído, essa inquietação que você tem, que também nos inspira. Com certeza você é uma das referências para nós, né, da nossa empresa, que é a Real Marcenaria. Como a Adeilton falou também, nós somos filhos de marceneiros, né, que profissionalizamos o negócio a partir de uma oportunidade que ficou em aberto aí pelos nossos pais, e temos levantado essa bandeira aí do empreendedorismo dentro do segmento moveleiro, e graças a Deus com bastante sucesso, né? Temos também hoje uma unidade fabril ali em Santa Rita, somos vizinhos de muro, né, onde ali compartilhamos bastante experiências e afins. E 3 unidades comerciais dentro da cidade de João Pessoa. Também temos um plano de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, com mais unidades no estilo de franquia, um modelo de negócio que nós temos testado e tem se demonstrado válido, e é uma excelente oportunidade para que a gente possa crescer e se desenvolver. E lógico, né, para que isso ocorra é necessário muito estudo, é necessário muita dedicação, muito empenho, buscar informações em outros grandes centros, né, que é onde a coisa também acontece, e validar modelos que alguns colegas já tiveram e que estão um pouco à frente aí com isso. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente encontra dentro do setor moveleiro de desenvolver a indústria do mobiliário, assim, contribuir com esses dados aí, com essas informações que você trouxe através da Abimóvel. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos discorrer aí sobre vários assuntos. É uma excelente oportunidade para que a gente também possa
ratificar, né, a importância do setor moveleiro para a economia, não só nacional, mas também local. Tá certo. Olha, gente, eu vivi com vocês essa jornada há mais de 20 anos, né? Então, eu sou testemunha. O que me chama a atenção, e é o motivo da gente colocar em pauta aqui na conversa, é porque cada um de vocês eu acompanhei com oficina literalmente no fundo de quintal. Até que um determinado momento da empresa de vocês se reuniram e foram para um lugar. Eu só não sei se vocês têm ideia do impacto que isso causou, da importância que isso, né, trouxe para uma região. Muitos não sabem, do próprio estado da Paraíba, que a busca por ter um local para produzir é antiga, né? Como setor, como entidade, todos fazendo parte da AMAP, mas vocês conseguiram burlar, não sei, eu quero ouvir essa história, gente, porque vocês foram para um lugar e mudaram completamente um cenário de uma localidade, de um bairro, o bairro considerado o mais violento desse município. Transformou, fizeram uma diferença na vida de jovens, de adultos, de pessoas. Isso continua, isso inspira, mas eu quero saber como começou, como vocês chegaram lá naquele local, como é que foi os desafios, as dificuldades, que foram muitas, eu sei. Então, eu vou deixar aberto agora para cada um aí, fique à vontade de começar. Como é que isso começou? Como é que vocês saíram do local onde vocês estavam e foram para lá, num lugar aqui, para nós, sem nada, não tinha nada. Vocês criaram. Então, eu vou iniciar aqui nessa fala, Bambam, me permita, porque eu me recordo de detalhes desse episódio, que certamente eu creio que você também deva se lembrar. E, assim, sem romantizar muito essa situação, Jama, cara, certamente, se fosse para se escolher um local, não seria aquele local. Isso sendo bem franco, bem honesto, né? Mas eu creio muito em providência divina. Eu creio muito em propósito, não é? E hoje essa palavra está tão em evidência, né? Propósito, você tem que ter propósito, não basta ser apenas um produto, alguém que comercializa alguma coisa, mas tem que ter um propósito também. E, modesta parte falando, nós temos isso intrinsecamente. Desde da nossa origem, né, não nascemos de forma alguma em berço esplêndido, pelo contrário, foram muitas as dificuldades, né, foram muitas as necessidades, a escassez. Eu não vou dizer aqui que a gente, pelo menos por mim, passei fome, mas certamente muitas dificuldades, né, na infância. E a gente sabe bem a nossa origem, né, e sabe bem o nosso papel enquanto empresários e assim, não... como eu estava falando, não foi algo que foi escolhido, mas tipo, era o que tinha. Era o que tinha, foi sinalizado, ó, tem aqui, vocês querem, a condição é essa, venham para cá. E até hoje, muito da infraestrutura que foi prometida nunca chegou. Os benefícios que tem a região, fomos nós que provocamos, né, aos responsáveis, os atores, por exemplo, a Energisa, um plano de expansão de energia, que não chegava energia até aquela localidade. Então, a gente teve que fazer isso. Uma questão de segurança, até hoje, a gente tem uma segurança particular. Um dia desse começou a circular caminhão de lixo por lá, mas também não tinha. A gente também tinha que dar destinação correta ao lixo. Sem falar da questão dos resíduos da indústria, naturalmente, que isso também é uma responsabilidade nossa e que a gente... como a questão das práticas ESG. Já desde muito tempo a gente já pratica isso, né? Algo que está tão em evidência hoje em dia, mas pela necessidade mesmo a gente fazia isso, né? E eu vou deixar para Adeilton comentar a respeito do Cefec, até porque foi ele que iniciou. Mas antes de passar a palavra para ele, eu me recordo de um almoço, Adeilton, não sei se tu lembra, lá na Liberdade, quando tu tinhas entrado com o teu projeto junto à Prefeitura de Santa Rita, pleiteando uma área e foi contemplado com essa área.
e ele, com a generosidade que lhe é peculiar, né? Isso é dele, natural dele, é o cara que, de fato, não é porque eu estou na presença dele, mas ele sabe disso, a gente já conversou várias vezes a respeito disso, é o cara que, se for necessário, ele tira a camisa dele para abençoar alguém, para ajudar alguém, e algo que ele tinha conseguido alcançar com bastante luta, com bastante dificuldade. Ele marcou um almoço onde estava lá ele, Silvino, o irmão dele, e ele compartilhou disso, né? Olha, consegui uma área lá em Santa Rita, dessa maneira a gente preparou um projeto, deu entrada na prefeitura, em setor tal, com pessoa tal, se vocês tiverem interesse, e assim, estávamos estrangulados, né, onde estávamos. Na minha casa, por exemplo, assim como a dele também na época, é uma casa até relativamente grande, terrenos grandes, tudo, mas estava tomado, tipo, a gente estava sendo expulso de dentro de casa por conta da empresa. Era móvel dentro de casa, era móvel fora de casa, era chapa no terraço. Ou expulsando a família. Ou expulsando a família, os vizinhos incomodando. Então, já estava completamente no limite. E aí ele generosamente compartilhou disso que ele tinha conseguido lá em Santa Rita, através da prefeitura municipal, não é? E prontamente eu também fui, corri, preparei um projeto, segui exatamente o trilho que ele nos orientou, e graças a Deus estamos lá juntos, né? Há mais de 10 anos já, mais de 10 anos trabalhando naquela localidade. Eu vou passar a palavra agora aqui para ele também complementar, e principalmente a respeito do Cefec, né? Que foi algo que ele descobriu no primeiro momento e que a gente também abraçou essa instituição, essa ONG que tem sido maravilhosa lá para nós. João Paulo, o que você fala e não só foi com você. Eu me lembro numa reunião que nós tivemos, inclusive lá no Sebrae, em que vocês falaram, nós estamos indo para uma área, inclusive teve gente que visitou, né? Visitou e justamente disse, não, aqui não vai dar para mim não, não dá para mim não, a gente sabe disso, né? Inclusive você encontrou um recentemente aí, e foi isso mesmo, ele chegou e abriu, olha gente, né? Depois de tanto tempo. Mas assim, Adeilton, eu queria que você contasse assim, como é que foi de tirar esse negócio aí e de encontrar como é que foi isso, cara? Vamos lá. Primeiro eu queria só complementar uma informação que você deu no início, apresentando a importância do setor moveleiro, né? É importante frisar, nós somos a 8ª cadeia produtiva que mais emprega no Brasil. É um setor intensivo em mão de obra, apesar da tecnologia ter avançado bastante em nível de automação, mas ainda assim emprega muito. Além disso, nós temos um potencial exportador ainda gigante a ser explorado. Nós somos apenas o 26º maior exportador, então a gente tem 20 posições a galgar ainda, o que vai abrir oportunidades com um trabalho intenso feito pela Bimóvel e Apex Brasil, auxiliando inúmeras empresas, vai dar oportunidades não só aos grandes, mas aos pequenos, a todos eles, atingir esse patamar de internacionalização, que vai ser muito bom para a economia nacional, não apenas gerando emprego e renda, mas divisas para o próprio país, né? Então, de fato, o setor moveleiro tem uma importância muito grande para a economia como um todo. E aí, trazendo para a sua pergunta, né, sobre essa jornada, você se recorda bem que nós que compomos essa diretoria da AMAP, da nossa querida associação estadual, há muitos anos a gente já vinha pleiteando áreas para a constituição de um polo moveleiro, um distrito moveleiro ou coisa parecida. Nós batíamos na porta de tudo que era governo que se elegia, entrava um, saía outro, e a gente nunca conseguiu uma oportunidade. E a gente estava ficando estrangulado, como o João trouxe, inclusive para não esquecer, dizer também, João, que a admiração é recíproca. Eu sei que tudo isso que você fala, você poderia falar para o seu espelho, que seria a mais pura verdade. Você é um ser humano incrível, além de um baita profissional, um empresário admirável. Antes de tudo, é um grande ser humano. Então, a gente estava atento a essas oportunidades porque de recolocação do negócio, né, porque era uma necessidade que nos empurrava, como o João disse, quase sendo expulsos ali. Eu já não estava mais no fundo do quintal de casa, né? Eu tinha saído para uma área alugada, mas aí meu irmão ficou no quintal de casa e João continuava no quintal da casa dele, e eu já estava ficando estrangulado nesse outro espaço também, que era meio improvisado.
E a gente o tempo todo atento, e aí o nosso presidente, Reginaldo, né, que é importante citar a importância dele para esse setor aqui na Paraíba, Reginaldo sempre atento, a gente sempre ligado, e a gente nunca conseguiu um espaço. Até que um dia muitas eu vi... Promessas, muitas, né? sempre muitas promessas. E um dia eu assistindo na televisão, eu vi que a Prefeitura de Santa Rita, na época no governo de Marcos Odilon, Marcos Odilon estava fazendo uma doação de uma área para Narciso Enxovais construir um centro de distribuição e uma fábrica inicialmente de travesseiros, edredões, coisa do tipo. E quando eu vi aquela notícia, eu disse, rapaz, eu vou tentar, já que aconteceu. E aí eu fui no rastro da notícia, né? Aí fui bater na porta da prefeitura. E aí bati de porta em porta, até que encontrei alguém responsável na Secretaria de Planejamento que me orientou a preparar um planejamento, um plano de viabilidade econômica para a implantação, com a promessa nossa de geração de emprego e impostos para aquele município. Fizemos, e aí fomos atendidos. Depois a gente também viu assim que para o município custava muito pouco, né? Pouca gente sabe, mas Santa Rita é o segundo, acredito, o segundo maior município do estado da Paraíba. O território de Santa Rita, ele é muito rural, né? A área urbana é restrita, mas a área rural de Santa Rita, o município como um todo, é quase 3 vezes João Pessoa. Então tem muita área, e a prefeitura até tinha a intenção de puxar o desenvolvimento da cidade para aquela área, para aquela região, já que o centro estava estrangulado. E nós fomos atendidos, foi dentro de uma conveniência. Fomos ingênuos, inocentes em acreditar que a infraestrutura chegaria, a promessa de infraestrutura viria junto, não veio. Mas aí assim que eu consegui, obviamente eu não podia deixar de dividir isso com os amigos, com os colegas da atividade econômica nossa, prioritariamente por João Paulo e Silvino, que são meus irmãos, né, que eu tinha que levar a primeira novidade para eles. Eles compraram a ideia, apresentaram os seus projetos, também foi acatado, e a partir disso a gente viu, oxe, dá certo mesmo, tem espaço, então vamos chamar os outros agora. E aí levamos para a AMAP, para os demais colegas de AMAP, a oportunidade que estaria facultada a qualquer um que se dispusesse. E a turma não se agradou muito. Eu compreendo também que talvez para nós tivesse mais facilidade, porque a gente já estava em Bahia, era perto de Santa Rita, indo os 3 juntos, já havia ali uma ajuda mútua, que um ajudava o outro, já viabilizava, encorajava um ao outro. Já para a turma que estava mais distante, tinha seus inconvenientes, além dos inconvenientes naturais da localidade que não agradavam. Então, por conta disso, a turma não aderiu, nós fomos. De fato, assim, um lugar bem difícil. Mas, como o João falou também, eu creio muito nisso. Eu acho que a gente tinha um propósito de estar naquele lugar. A gente descobriu esse projeto, que não à toa é administrado pelas Irmãs da Providência. Então, nós entendemos que é, de fato, uma providência divina. E eu cheguei ao Cefec, né, que é o Centro de Formação Educativo Comunitário, por uma coincidência. Eu era diretor financeiro de uma associação de lojas de decoração, chamada Circuito AD, que tinha um programa de fidelização de arquiteto, que hoje ainda existem outros que se assemelham. E o Circuito AD, na época, ele doava 10% da sua arrecadação para projetos sociais de forma bem silenciosa e discreta. E eu era o diretor financeiro à época. E todas as vezes que eu chegava um pleito, que eu ia fazer um cheque, eu solicitava o CNPJ para ver se estava regular a instituição, se era uma instituição séria. E quando eu vi o endereço, era em Marcos Moura. Eu achei muita coincidência, porque a gente estava para construir ainda as fábricas. Eu não sabia, não. Aí eu disse, então agora eu quero ver o estatuto dessa daqui. Já que é tão perto, eu fiquei curioso, eu quero ver o estatuto. E aí talvez tenha outra coisa que talvez você não saiba. Antes do Cefec, eu já tinha ensaiado criar um projeto social por 2 vezes. Em 2003, eu ainda tenho as anotações, os rascunhos, de um projeto social que eu tinha, que era a ideia de fazer brinquedos com resíduo da marcenaria e formar mão de obra com isso. E eu fui bater na porta do Ebenezer. Eu tinha sido aluno do Ebenezer, a diretora na época era Madalena, que tinha sido minha professora, e eu fui atrás de Madalena, eu devia ter por volta de 24 anos de idade, para levar essa ideia, porque eu sabia que o Ebenezer tinha um trabalho também de cunho social,
com recursos de padrinhos do exterior, que é a Campestre, se eu não me engano, uma ONG que apoiava. Então, eu disse, eu acho que ali há espaço para fazer isso. Então, eu com 24 anos, em 2003, fui bater na porta. Só que, assim, era algo pouco estruturado, era mais uma ideia do que um planejamento e não foi bem recebido, assim, não deram muita importância. Então, tudo bem, guardei a ideia, deixa quieto. 2008, 5 anos depois, eu já estava com essa ideia um pouco mais estruturada. Aí, já estava com Sony, minha esposa e sócia, chamo o Sony para a ideia, que compra a ideia, chamo mais alguns amigos, Fábio e Iberi compram a ideia, chamo Maiara, minha sobrinha, que é designer de interiores, e na época só tinha formação em história, eu acho, e a gente resolve escrever esse estatuto, e nós escrevemos um estatuto, e se chamava OBA, Oficina de Brinquedos e Artefatos. A ideia era fazer uma oficina escola para formar mão de obra e doar brinquedos para crianças carentes e destinar nosso resíduo corretamente. Só que aí, por falta de braço e de grana, vai para a gaveta. Aí, quando foi em 2011, chega o terreno e, na sequência, chega o Cefec. Aí, quando eu peço o estatuto, que eu olho, eu disse, meu Deus, que estatuto parecido com o que a gente tinha feito. Parece que aquilo que a gente desejou, sonhou, está pronto, existe. Aí eu disse, esse aqui eu tenho que ir, antes de fazer a doação, conhecer pessoalmente. Peguei Sony e Maiara, que faziam parte do projeto, e fomos conhecer. No dia, irmã Antonieta nem estava presente. Quem nos apresentou foi Bel, a primeira coordenadora lá. E ela nos apresentou, e a cada sala de aula que a gente via, a gente se arrepiava todo. Você talvez não saiba, mas careca também se arrepia. E eu me arrepiei todo, e no final, cara, nós desabamos a chorar os três, olhando um para o outro, e disse, meu Deus, está pronto. Tudo aquilo que a gente sonhou está pronto. Não faz sentido a gente querer ter o nosso projeto. Isso seria apenas vaidade, ter o meu projeto. Se tem alguém fazendo e fazendo tão bem feito, por que não ajudar, me engajar? E ali nós tomamos a decisão. Só que foi algo tão apaixonante, que a gente disse, isso não pode, eu não posso ficar aí só para mim. E aí, da mesma forma que eu levei a boa notícia do terreno para os meninos, eu levei a boa notícia dessa descoberta para os meninos. E rapidamente eles aderiram, se envolveram, e nós montamos esse curso de marcenaria que está de pé há 13 anos. 13 anos. E que já passaram mais de 500 pessoas. Professores, né? Fomos os primeiros professores, eu, João, Maiara, Sony, meu irmão, Juliana. As máquinas. Doadas por nós inicialmente, a matéria-prima também. E é um sucesso que hoje é replicado em outras cidades, em outros estados até, o curso de marcenaria. E aqui na Paraíba a gente já replica o modelo em outras atividades econômicas, como a Associação de Empresas de Software e Tecnologia, Sucesso. Eu levei os caras lá, adoraram o modelo, montaram um curso de programadores. E agora eu estou articulando um grupo de empresas de bares e restaurantes para formar mão de obra, porque eu frequento muitos grupos empresariais, já assim, vários, são 8. E eu frequento 4 projetos sociais. E eu estou aqui nos 8 grupos empresariais ouvindo os empresários reclamarem que falta mão de obra. E eu estou em 4 projetos sociais ouvindo o povo reclamar que falta emprego. Então eu digo, só falta vocês se conectarem. E o ponto de encontro é o Cefec, que é um projeto que a gente tem multiplicado o bem, não só ali, mas levado esse modelo para outras instituições que fazem um assistencialismo, mas que estão agora dando uma porta de saída para o assistencialismo. As pessoas entram pela necessidade mesmo, mas saem com, eu diria dignidade, com dignidade, né? Saem protagonistas da sua vida, sua né? própria história. Da sua própria história. Então, é isso. Assim, o Portos é porque o Portos é o mais forte, né? E o Aramis é o sacerdote do grupo, né? Se você vê lá na obra dele. Eu tenho que ler esse livro, não conheço. Né? O Aramis, ele é o mais religioso, ele é né? E o Portos é o mais forte de todos, né? O Atos é o espadachim melhor, mas o Portos é o forte. Então,
Normalmente esse forte é o que não pensa muito, né? Mas só usa da força, né? Aqui na história o forte pensa muito, o cara é acelerado. Mas assim, esse detalhe eu não conhecia. Olha que eu acompanho há muito tempo. Né? Porque uma sacada que vocês tiveram é que também tinha falta de mão de obra naquela época. Tinha já grande, tinha né? uma carência. Mas o grande impacto que eu vi, que eu estou acompanhando isso, é porque realmente, inclusive, pessoas que começaram a trabalhar em empresas e depois montaram até seus negócios, viraram até praticamente, digamos assim, um concorrente. Sim, não é concorrente, mas eles vislumbraram uma oportunidade, eles agarraram. E o que me chama a atenção é que vocês conseguiram equacionar isso. Porque a formação, Adeilton, que você falou naquela palestra junto com o Gadelha, lá Dalton. O Dalton Gadelha, lá do Unifacisa. Da Unifacisa, que é do Hospital Help, do ecossistema, né? Inovação, é que o poder público, ele não tem... Ele é lento, ele é um elefante mais ineficiente. Mas uma coisa assim, que é de uma instituição, né, de princípio religioso, ele consegue dar... Eu quero me lembrar das palavras, Adeilton. A formação, como exigir... Ternura e firmeza. Ternura e firmeza. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Ternura e firmeza. Mas, João, mas eu me lembro também de uma coisa que aconteceu, que você me falou na época. Teve uma situação em que a prefeitura começou a pressionar vocês de dar coisa andar, e vocês bancando tudo, né? Não teve, o que eu não me lembro, não teve recurso. Não, na verdade, nada, foi né? algumas cláusulas leoninas, né, que tinha também no contrato de aquisição do terreno, né? Tínhamos que estar funcionando, né? Fazer a construção e a empresa funcionando dentro de 12 meses e X empregos sendo gerados, né? E assim, sobre a pena de que, se não cumprisse exatamente aquilo que estava sendo regido ali no contrato, perder todo o investimento que tinha sido feito. E para nós ali naquele momento eu creio assim que era um ponto decisivo para a sobrevivência do negócio. Imagina, se porventura, por algum motivo, a gente perdesse aquela construção, certamente a gente não estava aqui contando essa história. Né? Mas demos conta, sim, graças a Deus, com 12 meses, conforme estabelecido pela prefeitura. Estávamos lá, não exatamente com a estrutura mais adequada, mas já estávamos lá funcionando. E, graças a Deus, hoje é uma realidade, né, aquela região. E a gente tem o prazer, né, de poder, de fato, contribuir. Como foi falado no início, uma região de extrema violência, criminalidade. Mudou muito a região. Ainda existe bastante coisa, mas para o que era antes, né, era do tipo assim, a gente não... Por vezes, não tinha tanta automação nos meios de pagamento assim como tem hoje, mas... Por vezes a gente adiava o dia do pagamento lá do pessoal da Folha para não ter que chegar lá com dinheiro, porque aqui a barra tá pesada, mataram aqui um traficante ou alguma coisa do tipo. Era bem barra pesada mesmo. Né? Agora eu me lembro também de uma coisa que vocês passaram lá, gente. Eu me lembro que teve uma história que o acesso e teve uma situação de uma determinada pessoa, não sei... E o cara bloqueou lá, não sei, eu sei uma história dessa que bloqueou, que vocês tiveram que contornar, fazer outro caminho de acesso, dificultando mais a entrega de material, né? De recebimento de material, né? E como é que foi isso aí, cara? Como é que acontece uma coisa dessa? Era um proprietário de terras que tinha várias áreas no município de Santa Rita e em outros municípios também, que se apropriou da rua, dizendo que pertencia ao seu terreno. E diziam que a fama, né, era de que era uma pessoa muito violenta e problemática,
Então, assim, nós não nos atrevemos a comprar essa briga, né? A gente esperou que a prefeitura tomasse as rédeas, afinal ele não tinha invadido o nosso terreno, ele tinha invadido a rua, né? Só que isso causou um dano terrível para os nossos negócios, porque além de alongar, né, o acesso, ficar mais distante, era um acesso pior e em períodos de chuva, então, impraticável. Isso durou um tempo, né? A gente passou um tempo sofrendo, até que foi solucionado, a prefeitura conseguiu. Eu lembro que por várias vezes carretas ficaram atoladas, né? A gente tinha muito prejuízo, chamar trator para puxar carreta, porque não era o trajeto correto. E eu me recordo que era um ex-procurador, promotor, alguma coisa do tipo, e que, assim, em função de muita divergência, né, nos limites e confrontações das terras, ele achava que fazia parte do território dele e não queria que transitasse por ali, porque, embora ele nos aceitasse ali como vizinhos, mas era como se estivesse dando oportunidade para malfeitores também estar transitando por ali e estar criando algum tipo de prejuízo na propriedade dele. O fato é que, por muito tempo, a gente ficou prejudicado, né? Ficamos prejudicados por essa situação. Mas, graças a Deus, hoje está normalizado. Né? Apesar que continuamos sem acesso pavimentado, verdade, né? Depois de 13 anos gerando emprego, imposto, enfim, tudo, continuamos ainda bem sacrificados. Mas tudo que foi demandado lá de benefício para a região foi a gente que provocou. Né? Eu me recordo que até um tempo desse eu ainda pagava um parcelamento da Cagepa por uma extensão de rede de água, que não chegava água lá. A água que tinha lá era através de poço. Então, tivemos que entrar com um projeto, diferentemente da Energisa, que já estava privatizada e eles tinham interesse em expandir a entrega, mas eles ainda sinalizaram com o pagamento, né? Eles ainda queriam que a gente pagasse essa extensão, a gente conseguiu se livrar disso, a Energisa assumiu na época. Mas a Cagepa não fez isso. Muito deficitária, né, com seus equipamentos, etc. Eles, não, você quer água, a gente leva água. Aqui o orçamento, a tubulação tem que ser essa, tal. Pague aí que chega lá a água. Então, gente, é nesse nível. Mas virando a chave, hoje são 3 empresas que já serviram de referência para um bocado de gente, de um bocado de estado do Brasil. Aí já teve gente de vários estados do Brasil, né? Mas caravanas, né? Caravanas de Brasília, caravanas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, né? Do Ceará, Alagoas. E pessoas, João, que ao visitar a indústria lá de vocês, deram um ânimo novo, né? Um ânimo novo no seu próprio negócio. Por isso que durante o congresso, eu estou falando aqui do Congresso Moveleiro do Nordeste, Conemove, que já está caminhando para a 6ª edição, tínhamos programadas visitas técnicas dentro do evento. Isso. E você tinha, né, que visita técnica, pessoas circulando, você tem que dar uma maneirada na própria produção, né? O pessoal às vezes não entende isso, né? Você tem que maneirar e tal, tem gente passando ali. E antes da gente passar para a solução da questão aqui, eu queria que você dissesse um negócio que aconteceu lá em Natal. Nós estávamos eu acho que foi a sede do Sindimóveis Rio Grande do Norte, né? Na Fierne. Fierne, eu não sei se foi lá ou foi em outro lugar, que chegou um cara, olhou assim e disse, rapaz, Não, isso foi numa feira, Jamão. Numa feira? Isso foi numa feira. Eu não me recordo exatamente o ano da feira, foi numa Formobile, mas que um colega nosso que ele estava lá fechando a compra de uma máquina. E quando ele me viu lá no stand do fabricante da máquina, né, ele veio me cumprimentar e eu nem me recordava disso, sinceramente. Foram muitas as visitas, né? E assim, sem soberba nenhuma, de fato eu não me recordava desse episódio, dessa situação. E ele veio me agradecer porque estava ali, assinando o contrato da compra da máquina dele, porque um dia ele visitou a minha empresa e conseguiu enxergar, né, o potencial que ele tinha e o que ele poderia alcançar. E é muito gratificante, de fato, de verdade mesmo, a gente poder tocar em vidas dessa forma também. Né? Poder, de alguma maneira, ser referência para o bem. Né? Eu creio que é algo
que também assim é intrínseco nosso, desde que a pessoa faça da maneira correta, né, sem querer usurpar, sem querer pegar atalhos, mas se chegar sempre estaremos, né, de portas abertas para receber seja lá quem for e dar a orientação que for necessária, né, para que também as pessoas possam empreender da maneira correta, né? Eu creio que assim a gente, além de levantar a régua, é geral, né? Você vai ter uma concorrência ética, coerente, você vai ter profissionais qualificados, você vai ter uma concorrência leal, porque de repente as pessoas os empreendedores também vão entender como é que se forma um custo, como é que se, de fato, aonde ele consegue chegar, de acordo com a sua estrutura, de acordo com o seu tamanho, e não acontecer muitas vezes o que a gente percebe muito no mercado, uma prostituição que, poxa, só leva a fracasso, só leva a ruína e perde o consumidor, perde o empreendedor, perde muitas vezes também quem está vendendo a matéria-prima, que de alguma maneira vai ficar prejudicado nessa operação. E, poxa, é muito gratificante ter esse tipo de feedback, e foram vários, não foi só esse feedback isoladamente, né, que chegou até nós, de pessoas que tiveram uma inspiração a partir da nossa história. É muito bacana também contribuir dessa maneira. Mas e deixa eu só acrescentar que, coincidentemente, no dia de hoje, eu recebi uma mensagem de Ney Robson, que é o presidente do sindicato do Rio Grande do Norte, do Sindimóveis de lá, informando que um grupo de empresários de lá estará aqui em João Pessoa, na Paraíba, para a realização do Salão do Móvel, que vai acontecer no Centro de Convenções, na quinta-feira, e pediu se eu poderia abrir as portas para receber mais uma vez um grupo de empresários do Rio Grande do Norte, a quem eu já me prontifiquei. E assim como o João falou isso, eu fui surpreendido, João. Na última sexta-feira, eu estive na Federação das Indústrias da Bahia, para posse do presidente Maurício Lasman, que assumiu a presidência. E eu estava lá, né? Não conhecia muitas pessoas de lá, mas estava lá assistindo a posse com um Sony, e com pouco tempo se aproxima de mim um jovem de 25 anos, que parecia até ter mais idade, muito maduro, e chegou perto de mim e disse: olha, desculpa abordar vocês assim, talvez você até estranhe essa minha abordagem, mas vocês são uma referência para mim. Eu disse: como assim? Isso lá em Salvador, sexta-feira passada. Eu disse: como assim? Ele disse: vocês não são da É Santo? Eu disse: sim, é a nossa fábrica. Ele disse: pois é, eu acompanho vocês. Eu sigo vocês e não sei o quê. Nunca esteve conosco, não. E falou, aí eu falei do congresso. Ele não sabia do congresso. Ele disse: pois eu vou na próxima edição. Eu disse: já que você vai, você pode nos visitar. Ele disse: tem certeza que eu posso ir na empresa de vocês? Eu disse: claro que pode. E o cara demonstrando uma grande humildade, se mostrando pequeno, mas é um cara super estruturado já. A família tem 2 madeireiras, na verdade. Eles começaram a ofertar o serviço de corte, borda, furação. Ele formou-se em engenharia de produção, construiu a fabricação num outro depósito, num outro galpão, que recebe a matéria-prima das 2 lojas, e ele toca isso. Ele já tem 3 seccionadoras, 3 coladeiras e 3 centros de furação. Uau! Não é pouca coisa, muito estruturado. Mas admirado com a nossa organização, tudo. E tem, veja só, Salvador, uma das maiores capitais da nossa região, Bahia, o maior, talvez, em território, e em economia, um dos maiores, sem dúvida, mas buscando referência na nossa Paraíba pequenina, como tantos outros estados têm conseguido. A Paraíba, do ponto de vista do PIB moveleiro nacional, ainda é muito pequena, mas em torno do associativismo, do movimento que nós temos feito e reverberado, a gente tem conseguido ser referência, ser bom exemplo para outras praças até maiores que nós. Eu creio assim, Bambam, que com o advento do Conemove, né, nós temos visto o fortalecimento dessa questão
associativista em vários estados. Né? Vários colegas, né, olha, a gente precisa fazer o que o pessoal está fazendo lá na Paraíba, porque é nítido o resultado, é nítido a evolução. E interessante que a gente, embora já há bastante tempo, né, participando aí de projetos juntamente com o Sebrae, diretamente através da nossa AMAP, de uma maneira orgânica isso foi começando a acontecer e ganhando musculatura e crescendo e se desenvolvendo. E graças a Deus, como o Adeilton falou no início, atuamos no mesmo segmento, mas com muita ética, né? Com muita responsabilidade, com muito compromisso. Eu estou cansado de acontecer de situações na nossa loja, por exemplo, o cliente tal fechou lá na oficina, eu digo, tá bem entregue, vai receber tudo certinho, nos prazos combinados, nos prazos acertados. É o mesmo que acontece com a gente também, não só de mim, mas de todo o time. Exatamente, a recíproca é exatamente dessa maneira. A gente compete de outra maneira, né? Consegue competir mostrando os seus diferenciais, mostrando, né, de repente, às vezes até um relacionamento mais próximo com o cliente ou com o profissional que está especificando aquele projeto ali, e é por aí. E pode acontecer, inclusive, desse cliente que eu perdi, que ele está fazendo, por algum motivo, algum material sair da minha fábrica para ser produzido lá e que vai para esse cliente, entende? E o contrário da mesma maneira. Também. Né? Então, eu acho muito bacana e isso é muito saudável. Na realidade, então, a gente tem que fazer aproveitar o momento do programa para também reconhecer que vocês reconhecem, eu reconheço. O pessoal lá de baixo, né? Por exemplo, o pessoal lá do CIMA, o pessoal da Movergues, o pessoal que a gente se inspirou também, o pessoal de São Paulo, que a gente visitou antes, viu como é que funcionava naquele embrionário, né, Adeilton? Aí o embrionário da primeira feira. 2004. 2004, cara. 2004. Então, as visitas técnicas. Minha primeira viagem de avião. A minha também. Ó, e a gente está programado para ir para a Formobile, né? E na Formobile celebrar esses 20 anos lá, tá tudo. E promover marcado. Um encontro de toda a região Nordeste, né? Vamos nos encontrar. Vamos. E assim, Pernambuco também, na época do nosso saudoso lá do Vic, né? Que trouxe muita coisa. O Guilherme fazendo um trabalho, um esforço tremendo. Isso. O Ney também, entendeu? O Emanuel já com o Kennedy lá em Alagoas. Kennedy em Alagoas, né? O Luiz, né? Lá, o Maurício, o Maurício. Então, a gente conseguiu com o congresso. Mas assim, a gente pescou lá com o Irineu, com o Lopes. Um negócio, né? Que os caras, né? Fizeram uma coisa que inspiraram. Assim, eu queria passar agora para o momento que a gente vai ter que apresentar aqui uma dica, uma solução, não sei como você queira chamar, justamente desse desafio, né? Eu coloquei aqui. Pô, Adeilton, você é o Porte porque você também é o Bambam, né? Ele é o Bambam do Fred Flintstone, viu? Não tem o Bambam? O Bambam era forte, né? Bambam. Não confunda com o do Big Brother, não, que aquele é fraco. Não, é outro. Aquele é outro. É o Bambam do Flintstones. É o seguinte, como é que a gente vence essa resistência, esse marasmo? A gente convida, a gente convoca, e a gente vê que as pessoas têm um receio, aí depois que a coisa acontece, aí a pessoa chega, não, mas se tivesse falado comigo, eu tinha, mas como? A gente falou com você. O que a gente pode fazer? Por exemplo, nós vamos ter esse Salão do Móvel, estou até aqui, né? Salão do Móvel, e a gente está programando uma reunião, né? Pessoal do Estado, pessoal, né, de todo o Nordeste lá, nessa mostra, da FEMAC, que também é uma inspiração, ele se uniu. E eu me lembro, eu como representante comercial que fui na época, eu me lembro lá deles. Inclusive, eu era representante de algumas empresas. E eu ouvi a conversa na folha. Eu ouvi, né, o moído, eu ouvi como é que... Por que eles resolveram se unir as forças? Eu sei o motivo. Não vou dizer aqui, cabe para ele depois falar. Mas aí, João Paulo, vou começar com você, depois vai Adeilton. O que a gente faz para realmente estimular o associativismo? Será que teria uma dica que você poderia apresentar? Eu vou até anotar isso.
É muita responsabilidade e presunção querer limitar ou colocar algo que venha ser um fator-chave. Mas eu creio assim, Jama, que é o exemplo, cara. O exemplo, nada fala mais do que o exemplo. Você pode aí fazer uma cartilha, você pode aí enumerar benefícios, enumerar vantagens competitivas, você pode fazer o que você quiser, não é? Mas se isso não ocorrer na prática, e assim, o exemplo que eu tenho com o Bambam, o exemplo que eu tenho com o Silvino, de uma maneira orgânica isso acontecer, com muita lealdade, com muita transparência, de fato, com muito respeito, porque se você tenta empreender qualquer ideia associativista e tem alguém já aí por dentro do grupo com segundas intenções, querendo tirar vantagem de um network que Bambam tem, de uma posição que ele está e que, graças a Deus, ele tem galgado isso com muito esforço, com muita competência, com muita humildade, e eu sou testemunha de tudo isso, não é? E você querer colar nele, ou em mim, ou seja lá quem for, em troca de apenas sugar isso e não doar nada, não vai. Tá. Não funciona. Não é? É um jogo de ganha-ganha. Principalmente, eu escutei ontem na palestra, estava em São Paulo esse final de semana, participando de uma imersão empresarial lá muito bacana. E é nesses lugares, nessas fontes que a gente busca mais inspiração ainda para poder trazer aqui, compartilhar com os colegas, também trazer para o nosso time, trazer para a nossa realidade. É algo que o pessoal está fazendo lá fora. E o que a gente vê muito no movimento empresarial é a criação de ecossistemas, né? Ecossistemas saudáveis, onde todos ganham. Agora, para que isso de fato ocorra, precisa ter transparência, precisa ter honestidade, precisa ter desprendimento, né? Não pode haver egoísmo, não pode haver picuinha ali. Dessa maneira não funciona. Então, eu creio que é o exemplo. Não é? É o trabalho pelo exemplo e a dedicação e, de fato, o desprendimento em querer ver o próximo bem, não é? E não é aquele bem, tipo assim, não, ele pode estar bem, mas não melhor do que eu. Não é? Se for dessa maneira, não funciona, não rola. Tá certo. Bom, depois de João ter falado isso, era só assinar embaixo, né? Falou muito bem, porque, de fato, temos essa humildade de reconhecer que nós não temos receita para dar, quem somos nós para ensinar ninguém. Agora, o que a gente pode falar é o que nós acreditamos, o que nós praticamos, né? É isso, e é isso que João bem falou. Eu fico, às vezes, refletindo muito sobre o comportamento humano. Eu, às vezes, dou umas viajadas aí de pensar. E eu acho que, às vezes, isso nasce na nossa formação de caráter, lá na primeira infância, sabe? Dependendo do lar onde nós fomos criados, se a gente foi ensinado a confiar nos outros, se a gente tem esse ambiente seguro, onde a gente confia no outro, ou se a gente entra com o pé atrás, se a gente entra desconfiado. Cair, né? Se eu fui criado nesse ambiente hostil de que um tem que derrubar o outro para vencer na vida. E nós tivemos o privilégio de ser criados em lares onde a gente teve essa matéria-prima, essa base para acreditar nas pessoas, para acreditar que é possível crescer. E isso não é romantizar não, né, Bambam? Eu creio que é real, velho. Isso é real. A gente vive hoje um mundo assim tão... Não, eu tenho que falar o que é bacana falar para a câmera, porque isso aqui vai dar ibope e tal. Não. Não, isso eu tô falando da vida da gente, mesmo, pois é, né? Do que a gente viveu, e como eu tô dizendo, muito humildemente, dizendo que eu não quero ser o dono da razão, nem dizer que estou certo e que é errado. Estou dizendo apenas o que acredito e que pratique, e o que a gente vive é só isso. E aí, quando a gente transporta esse comportamento para o associativismo, aí isso fica muito visível. Você separa os homens dos meninos aí, você vê quem é quem. Porque às vezes essa relação de egoísmo e de olhar por curto prazo, de olhar na vantagem imediata, quando isso acontece numa relação de consumo com um cliente, talvez não fique tão perceptível porque a convivência é pontual, aconteceu e saiu. Ou quando é com um colaborador, também pode acontecer por um tempo até um se sentir prejudicado e romper. Mas no associativismo, primeiro que é uma escolha, um não precisa do outro, né? Tá ali em convivência,
Mas se não tiver bom, qualquer um sai rapidamente e tal. Então, é muito complexo isso tudo. Eu acho que existem lugares onde a cultura associativista é mais forte, outros menos forte. Eu acho que no nosso caso é um tanto frágil. E eu acredito muito no que o João está dizendo. Eu acho que o exemplo é a única forma de ensinar, não é a melhor, não, é a única, né? Diz assim que o que você faz grita tão alto que eu não ouço sua voz, né? É nesse ponto aí que eu entro assim. O exemplo lá do presidente Reginaldo é um norte pra gente. Meu Deus. Reginaldo Uma referência. referência. Uma referência, assim, né? Às vezes ele tem até mais cuidadoso. Né? Eu creio assim, né? Você tocou bem, perfeitamente, cirurgicamente aí no nome do nosso presidente. Então, cara, se eu for 10% do que ele é desprendido do negócio dele, que larga lá as coisas dele em prol do benefício coletivo, poxa, é impactante. É impactante. E assim como ele, né, que tem um exemplo realmente assim, para Régis é um sacerdócio, assim, às vezes incompreensível o quanto você vê de doação dele, de sacrifício pessoal em função do grupo, né? Mas a gente tem outros exemplos também. Por exemplo, o Condemove surgiu de uma provocação quando eu e João tivemos lá no Congresso Moveleiro no Paraná, promovido pelo CIMA. Na época, Irineu, que é o presidente atual da Abimov, era o presidente do CIMA. E a gente viu, estávamos eu, ele e Sony lá, e disse, poxa, a gente podia fazer algo proporcional ao nosso tamanho, na nossa região, seria tão bom. E essa generosidade de dizer assim, isso que é tão bom que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui, por que não levar isso para os nossos colegas também? Isso vai ser tão bom para todo mundo crescer juntos e criar um ambiente favorável, com um sarrafo alto, como o João disse, onde ninguém fique brigando só por preço, fique se degladiando naquele oceano vermelho, um matando o outro. Vamos tentar construir algo próspero. E assim tem sido. E a gente tem se esforçado muito para isso. Voltando agora à sua fala de não romantizar, é preciso dizer também que há decepções no caminho. Há pessoas que se aproveitam disso e eu já várias vezes já tive situações em que fui enganado, de que mentiram para mim, que levaram vantagem. Mas de verdade, velho, não me arrependo. Ele que durma com esse barulho na cabeça dele, porque eu durmo tranquilo. Se numa relação, eu acredito que a relação sempre pode ser boa para os dois lados, sempre pode, desde que seja franca, honesta, sincera. Mas se, na pior das hipóteses, tiver que escolher, se numa mesa tiver que ter um besta e um sabido, eu quero ser o besta. Eu quero ser o besta. Eu não quero ser o sabido, não. Esse é o princípio lá do Covey, né? Pense no ganha-ganha. Você tem que pensar nos 7 hábitos. Né? É porque tem cara que diz assim, não, é porque o negócio tem que ser bom para os dois, para mim e para minha mulher. Bem, gente, eu vou... o que o João falou foi tão interessante. Tem uma música de Chico Buarque de Holanda. Quem canta é Clara Nunes. É Lama. Não sei se vocês já ouviram. Não me recordo. Né? Canta um pouquinho. Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube é teu respeito. Me entristeci, ouvi dizer que para subir você desceu, você desceu. É muito interessante, é o que você está falando lá. Aí disse, todo mundo quer subir, aí, lararara, a concepção da vida de elite. Mas, a vida de elite. Depois eu me lembro o resto aqui. Mas já é cultura, viu? Mas a letra é fantástica, né? Que ele diz, por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. É muito interessante. Essa letra, Clara Nunes cantou belíssimamente, e como você está falando, é o exemplo. A gente tem... E eu vou além. Pois não. Certamente essa música foi escrita já há bastante década tempo, de inspirada 70. há bastante tempo, né? 70. Hoje, com a velocidade de informação que a gente tem disponível aí para quem quiser acessar, não dá tempo não, cara. Não dá tempo não. É construir castelo de areia. Não vai para canto nenhum. Se não alicerçar e muito bem alicerçado, a reputação é vento, é palha. Não é? Tá. Então a gente investe muito, de fato, e não é, como eu estava falando, não é um esforço, não é algo que é fake, não é algo que... Não, cara, é o que tem que ser feito. Eu escutei esse final de semana assim, dizendo assim que
numa das palestras, né, foram muitos insights e tudo, alguém falar assim, ó, quem faz o que quer é criança. Homem faz o que precisa ser feito. Não é? Então, é o que deve ser feito. Não é o respeito, é a ética no trabalho, é a responsabilidade, é o compromisso com os clientes internos e externos. Isso. É insustentável, cara. É insustentável. Quem pensa que está ganhando ali uma vantagem competitiva porque está driblando isso aqui ali, ou não estou enganando ele aqui ou ali, não vai, não se perpetua, não prevalece, não permanece. Rapaz, é um sopro. Gente, eu vou indexar isso aqui. Olha, a gente já está terminando. Eu quero só dizer uma coisa. Já estamos terminando aqui, gente. Foi muito boa a conversa. Olha, se você quer ser patrocinador do nosso canal, você vai ter um link, nós vamos deixar aqui embaixo. Quer ser membro do canal. Se você quiser ser patrocinador, uma coisa. Mas se quiser ser membro do canal, um membro apoiador, também vamos deixar aqui um formulário para você. Tá certo? Porque você vai receber um informativo diferenciado, indexado, com temas, com os links. Então é totalmente diferente, é uma coisa totalmente nova. Ó, pessoal, eu quero saber agora das considerações finais, quais são as perspectivas, né? Diante do que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, a gente percebeu que a solidariedade existe ainda, existem pessoas de bem, e existe um setor que procura se ajudar, né? O que aqui a gente pode extrair dessa tragédia, digamos, do que a gente está acompanhando, né? Das boas ações, né? O que a gente pode extrair para a gente, como, digamos assim, como setor e como entidade, as entidades em si, como empresas, para que a coisa funcione, ou seja, você estando bem, eu vou estar bem. Tá? Não adianta eu estar bem e você estar mal. O que a gente pode extrair disso, Adeilton? Bom, de fato, é uma tragédia, assim, é algo de cortar o coração. Eu confesso que eu tô que já não aguento mais ver isso, porque me dói muito e você se sente meio impotente sem poder fazer muito. Óbvio que eu fiz as minhas contribuições através de alguns canais, entre eles o da própria Bimóvel, que fez uma ação muito ágil e rápida de contribuição em parceria com os moveleiros da região, que felizmente não foram afetados, os moveleiros da região foram preservados, eles estão numa área bem alta e não foram prejudicados. Mas o Brasil, eu acho que está dando um exemplo realmente de solidariedade que precisa ser seguido, e eu digo mais, não só em casos de tragédia, né, que a gente faça isso do nosso dia a dia, que a gente o tempo todo faça isso, porque todo dia tem alguém precisando de alguém. E não é necessariamente de dinheiro ou de roupa, às vezes é de uma palavra, de um ombro amigo, é de um emprego, é de uma indicação, é de uma conexão, é de alguma coisa. E eu acho que a gente precisa estar atentos para perceber essas coisas, porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa loucura, não se dá conta. Eu até quero voltar um pouco no seu questionamento quando você falou, né, do associativismo, como provocar isso. Eu acho que um dos maiores motivos é essa correria que a gente vive, e o pequeno empresário, que é a maioria dos fabricantes de imóveis na nossa região, eles estão muito presos com a barriga no balcão, cuidando do dia a dia, aquela história, vendendo almoço para comprar a janta. No operacional, e não enxerga tempo para se dedicar a uma causa coletiva ou para buscar conhecimento e ir para um outro patamar. Eu acho que esse é um dos maiores agravantes. Aí eu só queria, assim, reforçar algo que todo mundo já sabe, que tempo é uma questão de prioridade, né? Todos nós dormimos e acordamos com 24 horas no nosso dia, e aí o que a gente vai fazer com o tempo que nós temos é uma decisão nossa. E toda decisão, ela é uma renúncia, né? Quando você escolhe algo, você deixou de escolher outra coisa. E é sempre difícil, mas são essas escolhas difíceis que nos levam para lugares melhores. É verdade. Então, da mesma forma, eu trago para essa questão da solidariedade, que ter o olhar atento para ajudar o próximo é também uma decisão nossa. Eu, antes de vir para cá, para essa gravação, eu me reuni com uma mulher que eu não a conhecia,
e passei a admirá-la. Não sabia, mas a atual presidente da CUFA, da Central Única de Favelas, é uma paraibana de João Pessoa, substituiu o Preto Zezé agora, e ela veio me apresentar um projeto, por conta desse meu envolvimento nesses projetos sociais, chegou até a mim, e fiquei admirado com o movimento das favelas brasileiras em prol do Rio Grande do Sul. Então é legal, você ver pessoas pobres, carentes, se mobilizando no Brasil inteiro para ajudar. Então isso é muito bonito, cara. Isso é de se orgulhar e de acreditar na humanidade, né? Por mais que a gente tenha às vezes motivos para se decepcionar, se entristecer, mas tem esperança, sabe? É verdade. Eu fiz até um texto uma semana atrás. Não cheguei a publicar esse texto, porque a gente até nisso precisa estar se policiando, né? Tá se policiando no sentido de, poxa, tá querendo ganhar likes ou seguidores em cima de uma tragédia ou fazer um comentário. Mas assim, eu fiquei com esse texto para mim, não pretendo publicá-lo mais, mas na essência, o que eu gostaria de compartilhar é exatamente isso. A gente vive num mundo com tanta dificuldade, com tanto problema, né? Com tanta mazela. E se foi necessário acontecer uma tragédia dessa envergadura para mostrar que de fato nós somos bons, somos seres humanos e que nós nos importamos com o próximo, nós temos empatia sim, nós temos generosidade sim, porque como o Bambam acabou de falar, né? Isso vai do mais rico, do mais abastado, que pode mandar aeronaves para lá e ficar a serviço do pessoal para cima e para baixo, transportando pessoas, resgatando, levando mantimentos, ao mais humilde que, se tem 2 casaquinhos em casa, mandou um através dos Correios, através da Azul, né, que também ajudou bastante a encurtar os caminhos, né, logisticamente falando, mas o engajamento de tudo e de todos, de todas as classes sociais, é maravilhoso de ver isso. Né? É maravilhoso de ver isso. Então, nos refrigera a alma de saber que temos sim chance. Temos chance. De virar o jogo, de fato, de fazer boas escolhas, de tudo, né? De ser bons governantes, de termos boas atitudes, né? De fato desenvolver a empatia com o próximo, ajudar o próximo. Tem sido... E ainda há oportunidade de ajudar muito, né? Porque essa tragédia não acaba quando as chuvas acabarem, né? Ela vai permanecer na vida de pessoas, algumas eternamente, aqueles que perderam seus entes queridos, e aqueles que perderam bens materiais ainda assim vão sofrer por meses e meses. Então toda ajuda continua sendo bem-vinda, né? Nada acabou ainda não. Acho que ainda é tempo de nos mobilizarmos. A gente estava no nosso grupo hoje tratando disso, né? Uma provocação que o João trouxe lá do Marcos Bock, que nós vamos sim nos envolver. E se você puder até divulgar aí, vamos continuar esse trabalho de ajuda, sim, necessário. O Marcos é um consultor gaúcho, não é? Que hoje está radicado em Brasília e que é um cara que tem um acesso gigantesco na indústria moveleira, principalmente nas marcenarias de pequeno e médio porte. É um consultor muito querido, não é? Que nos trouxe uma provocação bastante oportuna. Jama, se você puder compartilhar um pouco mais aí da ideia, né, que ele trouxe. E quando eu ouvi a mensagem do Marcos ontem pela manhã, prontamente já respondia, independente de qualquer coisa, cara, conte com a minha ajuda. Mas eu tenho certeza que do lado de cá vai ter muitos colegas que vão ter o prazer de participar dessa ação. Nós vamos fazer uma comunicação especial mesmo sobre o assunto. Realmente o tempo acabou, mas nós vamos deixar todos informados, tá? Informação é tudo aquilo que é capaz de alterar uma estrutura. A minha estrutura é alterada a partir da informação que recebo. E aí eu quero agradecer mais uma vez a Adeilton Bambam, Adeilton Portos e João Paulo Aramis, né? Os dois dos 3 mosqueteiros estiveram aqui, são os mosqueteiros da Paraíba, porque eles praticaram aquilo que foi escrito por Alexandre Dumas, que é um por todos, todos por um. Então,
Quero convidar você, próximo episódio, nós vamos ter 2 mulheres aqui, contando umas histórias, uma coisa muito, muito provocante e provocativa ao mesmo tempo, que é o grande desafio, né, da mulher num setor que é característico de homem. Tá certo? Jama, só fazer um último registro muito rápido, é de ressaltar aqui a importância do Silvino II, né, meu irmão de sangue, que não pôde estar presente hoje, mas que de fato faz parte desse triunvirato, é um cara que nos inspira muito, um visionário, um cara que está à frente do seu tempo, que nos ensina, nos provoca e que a gente lamenta a ausência aqui, mas que certamente vai ter a oportunidade de vir aqui trazer a experiência dele e compartilhar com o seu público também. Vai sim, desde já tá marcado aqui com o Silvino, o Atos, né, o grande espadachim, um cara que teve uma importância muito grande no grupo, né? Ele é um visionário e tal. Mas mais uma vez, obrigado, gente. Fica com Deus. E você que nos acompanhou, muito obrigado. E força, viu? Clica lá no sininho, dá força pro canal. Até a outra.